Então, minha trajetória profissional, ela, do ponto de vista acadêmico, eu fiz graduação em filosofia, mestrado em filosofia, epistemologia da psicanálise, fiz o doutorado em filosofia da arte, estética, também com aspectos do campo da política, filosofia política. E a minha trajetória, que é tanto do ponto de vista acadêmico, uma formação em filosofia, tangenciando educação, com estudos de psicanálise, eu também tive uma formação de movimento social e uma formação familiar específica com meu finado avô materno, uma formação que eu diria que foi muito especial, porque foi uma formação no campo da contação de histórias tradicionais da África do Oeste. Então, essa formação, uma formação Guerwali, que me ajudou bastante a fazer o que eu tenho feito. Minhas pesquisas têm se concentrado especificamente em dois campos: o campo dos estudos de filosofia africana e também filosofia de povos indígenas e dos estudos da infância. E ambas têm tangenciado, se relacionado, interseccionado com o campo da educação das relações étnico-raciais. Tanto meus estudos da infância, quanto a minha discussão no campo da filosofia. Tem várias definições possíveis para o racismo. É um fenômeno político, de caráter sociopolítico, histórico. O Carlos Moore, um grande pensador cubano-jamaicano, costuma dizer que tem relação direta com o racismo, o critério do monopólio da gestão dos recursos, ou seja, está relacionado diretamente a uma disputa, está relacionado diretamente ao projeto também de colonização, ou seja, a gente tem que pensar e entender o sistema mundo, de que maneira a Europa, de algum modo, ela vai invadir a África, vai invadir a América, e como que nesses processos de invasão tem um elemento muito decisivo que é a injustiça do ponto de vista epistêmico, ou injustiça cognitiva do campo da produção de conhecimento, que é uma maneira que o racismo opera, que tem relação direta com desumanização, com uma zoomorfização sistemática de alguns povos, e isso, na verdade, por uma dimensão política. Então, racismo não tem nada a ver com falta de informação, com ignorância. Racismo tem um caráter eminentemente político, que está relacionado a monopólio de recursos, em certa medida. Ou seja, na história da humanidade, a Europa especificamente, e aí tem vários estudos que vão apontar para isso, a partir do século XV, XVI, mais especificamente, se relacionou com outras elites, elites europeias, de modo assimétrico, com elites africanas, asiáticas, e também vindo para a América, e produziu um fenômeno político que é de discriminação sistemática. Ou seja, para entender o sistema mundo, a gente tem que falar de racismo como um aspecto que é fundante para a maneira como a desigualdade é produzida no mundo hoje. Falar de racismo para qualquer pessoa negra, em qualquer sociedade multirracial, é uma experiência que ela é comunitária, coletiva, não é da ordem do varejo, eu diria, né? É da ordem do atacado. Qualquer pessoa negra sofre racismo, porque o racismo não é da ordem de uma discriminação pontual interpessoal, ele é sistêmico. Então, nesse sentido, o racismo está presente em todas as circunstâncias do cotidiano, à medida que, por exemplo, numa sociedade como a brasileira, em que, segundo os dados do IBGE, a população negra representa mais da metade, né, do contingente de pessoas, e há uma subrepresentação dessa população em vários setores da sociedade. Então, assim, no setor do audiovisual, no setor da produção cinematográfica, no setor da área de saúde, ou seja, nós temos uma desproporcionalidade, um grau de subrepresentação. Isso é uma experiência de racismo. E assim, eu podia ficar contando inúmeras histórias, né, do ponto de vista de situações que eu tenha vivido, mas eu penso que talvez, além da denúncia, que ela é fundamental, o movimento negro tem feito, eu acho que a gente tem que fazer as denúncias sempre, é nós nos pronunciarmos diante
de uma questão que é politizar o debate. Eu queria, a Bell Hooks fala muito sobre isso, né, de politizar o debate, de pensar em a gente fazer essa discussão numa outra plataforma, que não é só da plataforma individual. Obviamente não quer dizer que a gente vai recusar essa dimensão, que ela tem que ser enfrentada, mas a minha contribuição para a sua pergunta talvez seja o seguinte: nós precisamos criar cada vez mais arenas públicas para debater o racismo e pensá-lo politicamente. Então, o racismo, as minhas histórias não tem nada de muito especial em relação à história de milhões de outras mulheres e outros homens no Brasil cotidianamente, em circunstâncias como entrada de banco, num restaurante, ou nas oportunidades no mercado de trabalho, ou em inúmeros setores da vida. Então, não tem uma história especial, teria, assim, centenas de histórias, só se fosse contar agora, e a entrevista ia perder, eu ia gastar o tempo inteiro se fosse contar experiências de racismo que eu sofri. Então, eu queria contribuir com a seguinte indagação: como a gente politiza isso, deslocando esse debate das relações interpessoais? Não é da natureza de que o João discriminou o Mário, ou que a Mariana foi discriminada pela Betânia, pelo Pedro. Ou seja, o racismo é estrutural e estruturante. A gente tem que entender que o imaginário é racista, que a estrutura social brasileira é racista, e precisa enfrentar isso. Não colocar isso na ótica do varejo, porque senão fica parecendo que são circunstâncias pontuais, que ocorrem de vez em quando, e que as pessoas, quando são esclarecidas, elas deixam de ser racistas, porque o racismo seria da ordem da desinformação. Ou seja, não é dessa ordem. As pessoas sabem que, num certo ponto de vista, todos somos humanos, todos estamos na mesma espécie. Não se trata disso. Se trata de um critério que cria vantagens políticas, econômicas para um certo público, uma certa dimensão populacional. Então, está numa outra ordem. Então, nesse ponto, para não me alongar muito, queria era pensar como a gente pode politizar o debate e tirar dessa discussão do varejo. Então, por isso é uma outra provocação. Eu queria devolver uma pergunta, né, para quem está assistindo. O cotidiano ele é racista, ou seja, vamos supor, se a gente vai para uma palestra sobre gastronomia e a palestra é feita por um homem branco com sotaque francês, o impacto simbólico ele tende a ser diferente se for uma mulher negra com sotaque do norte do Brasil. Ainda que as pessoas elas possam não dizer, se a gente for fazer uma pesquisa, e tem pesquisas sobre isso, as teorias da recepção, geralmente, nos questionários pós-palestra, as pessoas avaliam melhor, né, a apresentação desse homem branco com sotaque francês, ainda que o conteúdo e num ensaio prévio para a pesquisa, ele e a mulher tenham falado a mesma coisa, com o mesmo ritmo. Só que, por conta de um imaginário racista, o capital simbólico faz com que o impacto, desdobramentos, seja maior, positivos, na plateia da palestra desse homem branco, com sotaque francês. Isso quer dizer o seguinte: tem uma dimensão do racismo que é da ordem da produção de conhecimento. Então, isso, obviamente, o racismo está numa pessoa, muitas vezes, usa um apelido para alguém, um apelido que a descaracteriza como pessoa, um apelido que a racializa. Está no cotidiano. Então, o racismo é todo dia. Isso faz parte da vida da população negra como um todo, não é? Então, eu diria, as situações são diárias, que têm a ver com a maneira como eu sou abordado, com a maneira como eu posso ser interpelado, como eu posso ser interpretado, ou que vão falar a meu respeito. Isso está ligado justamente a meu pertencimento, ou minha identificação étnico-racial. Então, falar um caso aqui, são vários casos, né? É o cotidiano, é o cotidiano. E que isso tem que ser pensado politicamente, se a gente quiser transformar um pouquinho isso, ou quiser enfrentar as desigualdades decorrentes dos critérios raciais.
pautadas na raça, né? Como a categoria aqui, desigualdade. Uma das maneiras de trabalhar a temática do racismo é justamente a gente pensar repertórios epistemológicos, pensar sistemas intelectuais que não sejam apenas eurocêntricos. Então, uma maneira, por exemplo, eu leio muitas autoras, muitos autores de muita envergadura que não são somente autores do norte global. Então, ler o sul global, nesse esquema, né, de mundo, sistema mundo em que o norte global é Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, ou seja, os países do norte ali que estão numa posição de supremacia econômica, né? A gente pode, entre aspas, incluir a Rússia aí, ou seja, os países que estão em situações mais confortáveis, que eram chamados de primeiro mundo nos anos 70, anos 80. A leitura de autorias como assim, Lecce Bonfils Somé, Onrike Oyumi, Mogobe Ramose, Akili Bembe, ler autores e autoras que, por conta de um outro repertório cultural, podem apresentar outras possibilidades, outras alternativas. Não quer dizer isso abandonar a leitura de clássicos do Ocidente, mas quer dizer que as respostas do Ocidente, ou melhor, respostas do Norte global, elas não são suficientes para as demandas que o mundo enfrenta hoje. Então, me parece que o mais importante é uma dimensão de enriquecer o debate, trazendo sistemas de pensamento, trazendo pesquisas, argumentos, teorias, que não são aquelas gestadas, paridas só no cenário do norte global. Porque isso traz uma dimensão, primeiro, de recuperar e restaurar criticamente a produção de conhecimento de povos africanos, da população afrodescendente na América, de povos ameríndios, ou seja, dá um exemplo aqui que é interessante. Os Yanomami têm tecnologias culturais para pensar a relação com o meio ambiente de modo diferente de sistemas de pensamento eurocêntricos hegemônicos. Ou o Antônio Bispo dos Santos, que é um grande pensador, um filósofo quilombola bem interessante. Ele contribui para a gente pensar outros sistemas cosmológicos, outras formas de produção política. Então, isso é dos mais interessantes, que eu diria, a maneira da gente modificar ou combater o racismo não é só da ordem da representatividade. A representatividade é muito importante, porque o efeito do ponto de vista psicológico, emocional, ela é incrível. Agora, não adianta só a gente pintar ou ter Barbies negras. Eu até acho importante, fundamental. Mas não só. Se a Barbie ainda tiver um modo operacional que é dentro de um padrão de feminino, de mulher, que pode ficar inscrito ainda na ordem da opressão. Então, o que é necessário? A gente tem que pensar mais repertórios teóricos para poder oxigenar e enriquecer o debate. Então, a melhor maneira de a gente combater o racismo é enriquecer o debate, é trazer outros sistemas de pensamento, trazer histórias ampliadas, histórias com outras visões. Então, contar a história do Brasil, de Vera Cruz, a história de Pindorama, que era a forma como tupinambás chamavam esse território que os portugueses chegaram em 1500 e contasse sobre esse ponto de vista, ou seja, a 15ª lua, se dizia alguns caciques que chegaram ali, alguns barcos com homens que tinham pelos na cara e tal, e teve tal encontro. Então, contar a história por um outro narrador, isso é muito importante, isso é uma forma de combater. Que a gente conta a história, vou dar um exemplo que eu acho super interessante. Por exemplo, 13 de maio. O 13 de maio, uma das versões da história, uma versão que eu gosto muito, até porque existiu um 13 de maio da Revolta das Carrancas, em 1833. Só que, 55 anos depois, a princesa Isabel assinou
o 13 de maio da abolição da escravatura. Uma pergunta é, ela poderia ter assinado no dia 12 de maio, no dia 11, no dia 14, por que assinou no dia 13 de maio, que era uma data já marcada por uma revolta, por uma tomada de fazendas em Minas Gerais, lideradas por Ventura Mina, que era um grande estrategista, um pensador, um combatente, que montou ali um sistema livre, que durou algum tempo, para viver naquelas fazendas de Campo Belo, por exemplo. Então, essa história eu vejo como muito mais interessante do que só o 13 de maio de 88. Porque o 13 de maio de 88, do século XIX, ele aparece quando a gente tinha uma população escravizada muito pequena. Você tinha muita alforria. E isso tira a agência da população negra e coloca o caráter de sujeito na assinatura da abolição. Então, eu me interesso muito mais por outro 13 de maio, o de 1833. Esse me interessa muito mais. E esse é pouco contado. Quando eu chegava nas minhas salas de aula, na educação básica, e perguntava sobre o 13 de maio, as pessoas lembravam logo da assinatura da Lei Áurea. Eu lembro, sabe de quê? Revolta das Carrancas. Isso é uma forma da gente oxigenar e trazer outras formas de contar a história, que é uma história que foi pouco contada. Para trabalhar isso pedagogicamente, eu diria que requer que nós façamos uma incursão de transformação do nosso imaginário racista, né? Nós somos criadas e criados para a reprodução desse imaginário. Somos criados para a manutenção desse imaginário. Então não é algo muito simples, não. É como se fosse quase sem sentido religioso ou místico, mas uma conversão política, né? Vamos dizer, política, para que a gente possa repensar a relação que nós temos com isso. Então, porque não é da ordem de um sujeito, não é da ordem de uma pessoa que pensa assim e pensa assada. Isso não se resolve no varejo, isso se resolve no atacado, que é politicamente. Então, pedagogicamente, a gente tem que modificar, como estamos modificando, as universidades. Em que sentido? No sentido de uma produção curricular que amplifique a história do Brasil, uma amplificação do ponto de vista curricular, oxigenar o currículo, para que a gente possa trazer outras narrativas, outras epistemologias, a gente possa amplificar as maneiras de aprender matemática, de aprender a língua portuguesa, de aprender as ciências, de trazer vários nomes para esse rol do conhecimento. Então, pedagogicamente, a gente tem que desfazer ou ressignificar uma história que nós estamos acostumados com ela. Uma história assim de um descobrimento do Brasil, uma história de uma escravização, vamos dizer assim, passiva, uma história de uma sociedade que não passou por grandes conflitos, uma história de uma sociedade que não, como diz um coreano meu, não enfrentou o trauma do tronco. Tem um trauma histórico, né? Isso, o Wallace Lopes fala sobre esse trauma do tronco, o Walter Filé comenta isso também, questão de um trauma psicanalítico que a gente enfrentou, que a gente tem na sociedade brasileira. Eu tenho que falar sobre isso. É uma dificuldade tremenda. Então, pedagogicamente, a gente tem que falar sobre isso, ter um certo tato, porque falar de racismo é trabalhar um assunto que causa extremo incômodo, ou seja, as pesquisas mostram, tem um texto chamado Racismo, uma questão de todos nós, que eu até mando para vocês depois, que ele vai dizer isso, né? Ele pega algumas pesquisas e no texto, o que aparece? Mais de 90% da população brasileira reconhece que existe racismo. Só que menos de 10% se reconhece racista. Então, isso é muito curioso. Ou seja, as pessoas sabem que o racismo existe, mas não são autoras do racismo, como se fosse uma mão imaginária, né? É um crime sem autoria. Quem fez, pô? Tu sabe que existe. É o crime perfeito do Munanga. Kabengele Munanga fala muito bem, é um crime perfeito. Porque assim, quem fez? Quem comete esse crime? E não quer falar sobre isso.
Isso tem a ver com muitos elementos, porque isso não são casos isolados. Quando a gente fala, você sofreu racismo, uma situação, sofreu quando? Quando foi? Me parece que há um deslocamento do problema, porque parece que são acontecimentos pontuais. Não é sistêmico. É quando, por exemplo, você vai fazer um papel numa novela, um ator, um casting de atores de novela, de filme, né? Tem muito menos oportunidade sendo ator negro, atriz negra, do que sendo ator, atriz branca. Ou se for indígena, também tem pouca oportunidade. Tem tanto papel para fazer. Porque o casting é montado dentro de um padrão de branquidade. Então, como a gente modifica isso? Isso é um dado. E não quer dizer que isso só resolva, mas isso é uma dimensão da dificuldade e oportunidade, né, em certos cargos. Com isso, não quero dizer que basta que a gente esteja em todos os lugares somente. Tem que estar. Mas aí, que modelo de sociedade a gente quer? Qual o modelo de sociedade? Tem vários temas que são extremamente delicados, são temas extremamente, muito delicados mesmo, sabe? São difíceis de enfrentar. Eu tenho um curso uma vez, falando de curso que eu dei, lendo um livro da Bell Hooks, um artigo dela, e parte da turma que tinha uma relação muito harmônica comigo, uma relação bem razoável, não tinham muitas queixas de mim. Quando eu fui ler, aí eu dei um curso que era um curso seletivo. Eu vou dar um curso seletivo, matéria optativa, não é obrigatório fazer. E eu fui ler o Francis Fanon, Pé Negra, Máscaras Brancas, e fui ler um artigo da Bell Hooks chamado Alisando Nosso Cabelo. Metade da turma queria trancar, falei, já passou o tempo de trancamento, queria ir embora. Você não aguentou ler o texto. Só começou a ler comigo, discutir, que eu parti de uns problemas. Ó, esse curso vai partir de alguns problemas. Eu coloquei lá, quem compartilhar esse problema, vamos entrar no... Peguei uma questão racial, perguntei a cor das pessoas, como raça, e vamos debater isso. Vamos debater beleza, beleza negra, estética, o corpo negro, o lugar das relações raciais. E aquilo foi tenso, não foi fácil para a turma, né? A leitura da Bell Hooks foi uma leitura que incomodou, alfinetou a turma. O pessoal ficou, deslocou a galera do lugar, né? Não foi uma coisa simples. Então, pedagogicamente, requer muito cuidado, porque não é fácil falar desse assunto, né? Tem que falar e convidar as pessoas, se elas querem falar, se é o momento, se é o tempo de falar sobre isso. Agora, não dá para deixar de falar também, porque se a gente não fala sobre isso, a gente não entende o Brasil. Eu penso que desde 2003, formalmente, tem um conjunto de leis que ajuda a desencadear certas ações. Por quê? Todo mundo conhece a Lei 10.639, de 2003. Depois dela vem em 2004 orientações curriculares. Aí, em 2008, vem um Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes curriculares de educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africana dos povos indígenas. Junto com isso, tem a instituição dos NEABIs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, que depois NEABs, que viram NEABIs, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E eles, de alguma maneira, vão criar o quê? Uma estrutura de formação, vão se ocupar da formação continuada de profissionais de educação, de escolas públicas e privadas, muito de redes públicas no primeiro momento, e isso vai criar um consórcio. Tem um consórcio de NEABs, né, no Brasil. Esse consórcio ele reúne esses núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas no Brasil inteiro. Então, as universidades, e não só instituições também de nível médio de educação básica, também algumas têm NEABs. E dentro desses NEABs, as pessoas se articulam para trabalhar com a formação, visto que o que é obrigatório legalmente pela LDB é, no artigo 26A e artigo 26A-B, é justamente que os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas estejam em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, e na educação básica e nos cursos de licenciatura. Então, o que vai acontecer? A universidade tem operado muito nessa dimensão.
na produção de conhecimento. Se a gente for fazer uma pesquisa, o estado da arte, do quanto se produz nesse campo que está constituído de educação das relações étnico-raciais, o quanto se produziu em 2003, depois de 2013, 10 anos depois, foi bem mais. A gente chega para 2015, 2016, tem muito mais produção. Então, o que a universidade tem feito é trabalhar no setor de formação continuada e no setor de formação, porque os currículos dos cursos de licenciatura da maioria das universidades, os departamentos que envolvem licenciaturas, nós encontramos uma ou mais disciplinas dedicadas para isso, para a formação. Minha contribuição. A minha contribuição é fazer o que eu tenho feito, né? Eu tenho orientado, eu tenho escrito sobre isso nos últimos anos, né? Eu tenho publicado esse respeito. Então, acho que publicar, escrever, tenho dado participar de formações. Isso é uma das dimensões que eu creio que ajuda a gente a... Porque eu queria dizer uma coisa que eu vi no começo dessa minha apresentação, no final dela, iniciar e fechar, ou seja, só é possível uma sociedade democrática se a gente enfrentar o racismo. Essa é a questão-chave, tem que ser entendido, ou seja, enfrentar o racismo, as práticas antirracistas são fundamentais para a democracia. E o racismo é uma questão que diz respeito a toda a população brasileira. Ou seja, pelo IBGE, o que é a população brasileira, sua composição racial? Tem 5 categorias de cor-raça: preto, pardo, amarelo, indígena, branco. Então, a população indígena é os 305 grupos étnicos, população preta e parda politicamente somadas da categoria negro, população branca, população, e o que a gente chama de amarelo, no IBGE, são sino-descendentes, nipo-descendentes, asiático-descendentes, em geral. E o que está em jogo? Está em jogo que racismo diz respeito a todo mundo. Não diz respeito só à população negra que sofre o racismo de um modo, vamos dizer, estrutural, estruturante. Até porque outros grupos sofrem também um grau de discriminação. Então, assim, ninguém chama alguém de branco da Polícia Federal, mas alguém era chamado de japonês da Federal. Isso é muito interessante. Você perde identidade e vira o grupo. Né? Isso é gravíssimo, no meu entendimento é gravíssimo, não fez como brincadeira, né? As pessoas serem apelidadas de alguma coisa, sabe? Apelidadas racialmente. Era muito comum nos anos 90, se um homem negro tivesse cabelo comprido, ser apelidado de Djavan, Bob Marley. Isso é uma forma de racismo, porque nem todo homem branco de cabelo comprido era apelidado de John Lennon, quando John Lennon tinha cabelo comprido. Ou seja, você é chamado por um representante do seu grupo racial, sempre. Isso é o quê? É despessoalizar e você está totalmente racializado. Ah, fulano de tal, talvez nem parece com alguém, pô, parece com um ciclano. Não tem nada a ver. Só só tem em comum que ela é uma mulher negra e tem o mesmo corte de cabelo daquela atriz negra, que chamam ela daquela atriz. Isso não acontece com os brancos com frequência. Quantos homens brancos, de olhos azuis, cabelos castanhos claros, cabelos louros, são chamados de Fábio Assunção? O cara tem o nome dele, pronto. Você nem pensar, Fábio Assunção, parece Fábio Assunção, mesma altura e tal. Não é. Agora, o cara tem nada a ver por ser negro, como assim, o japonês da Federal. Ou tinha o negro do Supremo Federal. Isso é uma racialização, ou seja, a população branca não é racializada. Ela tem um nome. Você tem um nome e sobrenome é isso. O japonês da Federal, pouca gente sabe o nome. O Ishii, né? O sobrenome dele, quer dizer, pouco sabe o nome dele porque é o japonês. Agora você vê o branco da Federal, o juiz branco, aí tem um juiz negro. Então isso é de uma dimensão, a gente tem que pensar sobre isso, não que as pessoas não possam, somos classificados racialmente, tudo bem, mas por que só alguns? Né? Ou seja, por que só os não brancos, né? São classificados racialmente? Isso é uma provocação para a gente pensar nisso, né? A pessoa fala, tu parece com fulano de tal, pô, não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver com a pessoa, né? Só fulano, aquela menina parece tanto com a Lauryn Hill, né? Lauryn Hill, né? Cantora estadunidense afro-americana. Aí, pô, parece tanto, porque tem o mesmo corte de cabelo. Não tem mais nada. É negro e tem o mesmo corte de cabelo. Isso é muito curioso. Eu tenho escrito roteiro. Um dos meus trabalhos que eu tenho muito envolvimento é um projeto Nana e Nilo. É um projeto em que, além de mim, Sandro Lopes,
professor da Universidade Rural. Tem a Cris Pereira, que é uma designer, que trabalha no Unigran Rio. A gente tem o Augusto Bapt, que é produtor musical, que trabalha no Black in Rio, na banda Black in Rio. E outras pessoas que entram e saem com a gente na equipe, dependendo do trabalho. E a gente está fazendo, no momento, 2019, a gente está em 2 filmes, uma loucura, 2 desenhos animados curtos, com um recurso que não é exorbitante, então tem que fazer uma ginástica para cá e para lá, mas fico muito feliz porque nós fomos contemplados com o edital do audiovisual em Niterói, em 2018, e com o edital Lab Curta, agora no início de 2019. Então são 2 filmes que a gente está fazendo, 2 desenhos animados. Um desenho animado a gente conta a história, a gente fala do povo Dogon, um povo, né, que está na África Ocidental. No outro a gente conta uma história em Niterói, Niterói, falando sobre quilombolas indígenas, numa outra cidade do futuro. E é um campo que eu gosto muito porque é o campo de produção de imaginário com crianças. Ou seja, pensando com as crianças, outros repertórios que não só o príncipe, a princesa, o herói e a heroína, que não são fantasias descartáveis, são fantasias relevantes. Porém, é problemático se só existirem essas fantasias. Então a criança pode ser princesa, pode ser príncipe, herói, heroína, mas não somente. Ela pode ser uma criança que gosta de plantar alguma coisa, um girassol, que gosta de cuidar de um animal, gosta de comer comida saudável, não sei, ou gosta de comer comida não tão saudável, mas que gosta de saber da sua história ancestral, de conversar com outras crianças e fazer uma agência infantil. Então a ideia de um entretenimento suave, mas com conteúdo afro-brasileiro, africano e indígena, que é o que eu tenho tentado fazer, né? Essa equipe, né? A gente criou uma marca, né? Eu assinei essa marca junto com o Sandro e com a Cris, eu assino a marca, e o Augusto Bapt veio e compor com a gente um time para fazer a produção musical. Então a gente tem feito música, tem feito... eu escrevo literatura infantil, sou autor dos textos de literatura, com ilustração do Sandro e com o projeto gráfico da Cris Pereira, e a gente está fazendo algumas coisas para a internet, que não estão no ar ainda, porque o audiovisual é um trabalho danado. Então tem essa dupla jornada de trabalho, tripla, né? Porque pesquisar, orientar, dar aula, escrever história, fazer planilha de orçamento, que dá um trabalho tremendo. Mas talvez seja essa questão, acho importante, obrigado pela questão. Eu tenho um co-orientando que disse para mim, na arquitetura lá, que é o Wallace, meu co-orientando na arquitetura, doutorado, eu estou co-orientando ele lá, ele disse, ó, a sua verdadeira tese, ele fala, professor Nogueira, a sua tese verdadeira é o Nani Nilo. Essa é a sua tese, né? Eu falei, realmente, talvez seja a minha grande tese, seja esse projeto, porque é contar a história para a criança, com as crianças, né?